a revelação de Deus, de como é que nós podemos vencer o dia mau, a angústia, o aperto no peito, no coração. Como é que nós podemos nos livrar da tristeza profunda, de estar abatido, deprimido? Em primeiro lugar, o Salmo diz que o salmista estava com sede de Deus. No versículo 2, a minha alma tem sede de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós estamos vivendo dias de angústia, uma coisa que eu e você não podemos perder nesses dias é a sede de Deus. Porque senão, a derrota, a morte espiritual e até mesmo a morte física será fatal na nossa vida. Fisicamente, se a gente ficar um longo tempo sem beber água, nós vamos morrer. Não tem uma criatura humana que consiga atravessar o deserto do Saara sem ter água consigo. Pelo contrário, não existe vida no deserto do Saara, nem humana, nem de animal nenhum. O calor ali passa dos 50 graus. Não há água no deserto. Por isso não tem vida. E lamentavelmente muitos crentes, Pastor Rufino, quando estão em angústia, em aperto, muitos, numa hora dessa, num momento desse, até se afastam de Deus, blasfemam, dizem coisas absurdas, até mesmo como o salmista diz aqui: por que te esqueceste de mim? Por que tu esqueceste de mim, Deus? Só que ao mesmo tempo em que ele diz coisas absurdas em relação a Deus, ele mantém a sede de Deus. Ou seja, para ele, Deus sempre foi, até mesmo nas horas mais difíceis da vida dele, como uma fonte de água. Ele queria beber Deus. Mesmo pensando coisas que não deveria pensar, mesmo falando coisas que não deveria estar falando, ele queria Deus. Então, meu irmão e minha irmã, para que eu e você possamos viver sempre a tristeza, o medo, as angústias, as aflições que podem surgir naturalmente na vida de todos nós, Moisés, Elias, Jonas e tantos outros homens de Deus viveram dias de depressão e tristeza. Alguns chegam até mesmo a considerar que Jesus, naquele momento que precedeu a prisão dele no Getsêmani, ali ele estava num estado de depressão. Porque ele mesmo declara: a minha alma está profundamente triste. Então é natural, é bíblico, a gente passar por aflições. O próprio Senhor disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. O próprio Senhor padeceu aflições, angústias, tristezas.
Mas em meio a tudo isso, igreja do Senhor, nós não podemos deixar de ter sede de Deus. E ter sede de Deus é querer Deus. Então você pode estar passando o pior momento da tua vida. Não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de querer estar na presença de Deus. Aleluia. Porque só podemos vencer todo esse mal. Aleluia, estando na presença do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? E ele chega a ilustrar a sede dele, de Deus, como o cervo, ou como dizem outras versões, a corça. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Esse animal aqui, se ele está com uma sede intensa, nós sabemos que o cervo tem vários predadores, né? E ele é um animal que não ataca ninguém. Ele não tem garras, dentes, para atacar nenhum outro animal. Mas quando a sede dele, Danilo, está muito intensa, pode ter um leão feroz, selvagem, entre ele e o riacho. Ele perde completamente o medo do leão. Porque a sede dele é maior do que o medo. A sede dele faz ele pensar o seguinte: se eu ficar aqui com essa sede, eu vou morrer. Mas se eu correr em direção ao riacho, pode ser que eu corra mais do que o leão e sacie a minha sede e escape de morrer com sede e também do meu predador. Então ele vai em direção à água, mesmo que isso represente um grande perigo para a vida dele, um perigo a mais. Então, quando o salmista ilustra a sede dele com esse animal aqui, o cervo, é que ele está dizendo: eu posso estar vivendo o maior perrengue da minha vida, mas eu sempre vou querer Deus na minha vida. Aleluia. Ainda que eu morra querendo Deus, eu quero Deus. Lembra daquele corinho que a gente cantava aqui antigamente? Lembra, Jeff? Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Aleluia. Aleluia. E a tristeza dele, pessoal, por não poder estar na casa do Senhor, como eu disse, tudo indica aqui no texto que ele estava em exílio. Ele perdera o apetite. E o único alimento dele eram as lágrimas dele, como está no versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite. Você já viveu dias assim? Dia e noite, o teu rosto sendo banhado por lágrimas, porque a tua vida não está do jeito que você queria que estivesse? Você já viveu isso? Eu já ouvi muitas pessoas falar, irmãos, que já viveram isso aqui. No casamento, por exemplo. O casamento não está como a pessoa queria e ela sofre com isso. E chora dia e noite. Um dos problemas aqui que fazia o salmista chorar dia e noite, beber das suas lágrimas, se alimentar das suas lágrimas, era o fato de não poder
estar na casa do Senhor como ele outrora tinha estado, com alegria, festejando, junto com a multidão. Ele estava passando por outros problemas. Enfim, todos nós, seja qual for o problema, podemos viver dias desse tipo. Em que dia e noite as lágrimas jorram dos nossos olhos, vai até a nossa boca e se torna o nosso único mantimento do dia. E o sofrimento dele era maior ainda quando os inimigos diziam para ele: onde está o teu Deus? Porque o diabo, irmãos, ele está sempre como um leão, irmãos, é aparecido, rugindo ao nosso derredor, querendo nos estragar. Aí na hora que a gente está vivendo assim, dia de lágrima, de pranto, porque isso, querido, só vai acabar quando a gente chegar na glória. Porque é na glória que a promessa de Deus para nós é a seguinte: que lá não haverá mais lágrimas, nem pranto, nem dor, nem morte. Aleluia. Mas aqui nós estamos sujeitos a isso. Mas é o diabo tenta tirar proveito da situação. E aí ele usa a boca, Danilo, de certas pessoas para dizer: mas você não está sempre na igreja? O que você faz na igreja? Cadê teu Deus? Teu casamento está desse jeito. Você está desempregado, só vive duro. Está sempre com um perrengue. Seus filhos só lhe dão trabalho. O que adianta você estar na igreja? O que adianta você ficar falando de Deus aqui toda hora para a gente? Não é assim mesmo que o diabo usa? Usa pessoas que não têm entendimento ainda, não conhecem a Deus como nós conhecemos? Não é mesmo, irmã Ivone? Ué, mas cadê Deus na tua vida? E aí, quando o inimigo fica falando esse tipo de coisa, o sofrimento pode ficar pior ainda. Para o salmista ficou. Ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente, incessantemente: onde está o teu Deus, cara? Onde está o teu Deus? Você falou tanto de Deus para nós, agora está aí, banido da tua terra, longe da tua família, cheio de problema, um monte de gente te odiando. Cadê o teu Deus? O que você responderia? Para aqueles que já conhecem a palavra de Deus, de cabo a rabo, né, de capa a capa, já sabe o que dizer, hein? O meu Deus está no céu, mas também está no meu coração. Ele é transcendente e é imanente, Ele está em todo lugar e está dentro de mim também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para quem é um crente ainda que não tem um entendimento aperfeiçoado na palavra de Deus, quando o inimigo usa essas pessoas para dizer: onde está o teu Deus? Na hora que o crente está sofrendo, e aquelas pessoas incrédulas, sem Deus, vê o sofrimento na vida do crente, e aí usadas pelo inimigo, começam a dizer: onde está o seu Deus? Se for uma pessoa sem entendimento, vai sofrer mais ainda, como o salmista aqui. Olha o versículo 4: quando eu me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Aí ele começa a viajar, a fazer um flashback. Ele começa a trazer à memória dele, as lembranças dele, os dias em que ele ia com seus amigos para a casa de Deus. Eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus,
com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. E para nós, irmãos, que temos esse amor com a casa de Deus, para nós não existe lugar melhor aqui na terra para a gente estar, é ou não é? Além da casa de Deus. Porque aqui a gente encontra o povo salvo, o povo de Deus. Aqui nós encontramos homens e mulheres que têm o Espírito de Deus como nós na nossa vida. Aleluia. Aqui nós podemos expressar a nossa fé, dar glória a Deus, aleluia. Enfim, adorar a Deus, ter comunhão com Deus, ter comunhão um com o outro. Então a casa de Deus é casa de bênção, é casa do pão, é casa de milagre, é casa onde a glória de Deus é manifesta, aonde o Senhor batiza, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor salva, o Senhor, aleluia, renova, levanta. É lugar de maravilha. Então para nós, é uma alegria indizível. Para mim sempre foi, pessoal. Sempre foi. Porque eu sei que aqui tem os fiéis de Deus. Pode ser que alguém aqui nem me ache um fiel de Deus, mas eu sei que eu sou fiel a Deus e não dependo do testemunho de ninguém para ter a consciência que eu sou fiel a Deus, porque eu, melhor do que ninguém, sei como é que está a minha vida na presença de Deus e sei pelo Espírito Santo que habita em mim quem também é fiel a Deus neste lugar. Então eu sei que quando eu venho para cá, eu encontro pessoas fiéis ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então é uma alegria. E o salmista não estava tendo, pastor Rufino, essa oportunidade de poder estar com seus pés na casa do Senhor. E ele ficava se lembrando dos dias de festividade na casa de Deus, os dias de alegria, aleluia, em que ele estava lá louvando a Deus com uma multidão. Louvado seja o nome do Senhor. E quando agora ele volta à realidade dele, que não está podendo fazer mais nada disso, olha o versículo 5. Ele diz para a alma dele: por que está abatida minha alma? Por que te perturba? Por que te perturba? Mas aí de repente, irmãos, vem uma lucidez no salmista. Vem uma palavra de vitória. E essa é a palavra que você deve receber aqui nesta noite. De tudo isso que eu tenho falado até aqui, qual é a vitória sobre todo o mal, toda a aflição, toda a angústia que você pode ter? Como é? É através da palavra que ele vai declarar agora. Espera em Deus. Espera em Deus. Está difícil, o problema está grande, a aflição aumenta, o aperto no peito parece que vai te matar. Espera em Deus. Espera em Deus. Você já teve dias alegres, você já teve dias bons, você já sentiu uma alegria enorme na casa de Deus? Olha o que diz aqui a palavra: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, pois ainda o louvarei, ou seja, aleluia, cântico de vitória, de alegria, vai, aleluia, sair da tua boca, por maior que seja a tua aflição, a tua tristeza, o teu problema, aleluia, você vai louvar a Deus com alegria. Se você crê nisso, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Mas a verdade, irmãos, que esse salmista aqui, ele está vivendo dias assim, ó, sabe? Ao mesmo tempo que ele diz uma palavra que de vitória como essa, espera em Deus, pois um dia ainda o louvarei. Logo em seguida, já vem aquele abatimento novamente, joga ele lá no chão da tristeza, e aí ele começa a dizer coisas também absurdas. Olha o versículo 6. Oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Quer dizer, ele acabou de declarar: espera em Deus, que a vitória vai vir, você vai cantar hinos de alegria, de vitória, minha alma, espera em Deus. Mas daqui a pouco passou
aquele momento bom, aí ele já está, sabe? É como a pessoa que sofre do pânico, da síndrome do pânico. Às vezes está tudo bem, sabe, com ela, mas de repente vem aquele susto, mas não aconteceu nada, é coisa da cabeça da pessoa, e ela entra em crise, a mão começa a suar, a tremer, o coração começa a palpitar de maneira acelerada, ela começa a suar, e não aconteceu nada, só na cabeça dela. E o pânico é tão terrível, irmãos, para quem sofre com isso, que a pessoa chega a imaginar que alguma coisa grave vai acontecer com ela ali naquela hora. E por causa disso, tem pessoas que não entram em elevador, não viajam de avião, não passam perto de um cachorro. Ainda que alguém diz, não, o cachorro é dócil, não morde ninguém. Mas ela imagina que aquele bicho vai lhe devorar. Literalmente é uma coisa até irracional. Porque são pessoas que até perdem o equilíbrio quando estão sofrendo com o pânico. O salmista aqui está com transtorno de ansiedade, com depressão, porque na cabeça dele parece que esse dia nunca vai chegar. O dia da vitória, o dia da alegria, o dia de estar novamente na casa do Senhor. E ao mesmo tempo que ele pensa que Deus vai lhe dar vitória, ele já pensa que não vai acontecer nada disso. Aí ele vai e se abate novamente. E assim, queridos, tem sido a vida de muito crente. De muito crente. Porque ainda não aprendeu a andar em fé. Ainda não aprendeu a praticar a fé dia a dia na sua vida. E aí fica, sabe, nessas ondulações. Uma hora estão eufóricos com Deus, outra hora estão com a alma abatida, esmagada, triste. E ele chega até a se colocar no lado pior, no lado do abatimento, quando ele compara o momento dele como um abismo chama outro abismo. Já viram aquelas cachoeiras que vem, cai, aí logo mais na frente tem uma outra cachoeira, aí vai, né, e a água só vai caindo, e ali, se a água está levando alguma coisa, vai rolando a cachoeira, em outras versões diz catatupas, um abismo chama outro abismo, ou seja, ele chega a considerar que a alma dele está só indo mais para o fundo, mais para baixo. E lembrando, queridos, quem escreveu esse salmo aqui foi um crente. E se o autor deste salmo chegou a se ver assim, é possível que isso esteja acontecendo também na vida de muito crente. Mas hoje é dia de vitória, pessoal. Hoje é dia de vencer todo esse tipo de coisa. Sabe, se você tem sido transtornado, panicado, se parece que essa tristeza não vai sair nunca de dentro de você, aleluia, creia que a palavra de Deus para você hoje, aleluia, é que você vai louvar a Deus com alegria, sem mais nenhuma tristeza dentro de você. Porque é assim que vai terminar o salmo.
Eu vou avançar aqui por causa da hora, mas você vai ver que o Salmo não termina com ele lá embaixo. O Salmo vai terminar com ele declarando vitória para ele. A fé dele vai fazer com que ele vença esse momento difícil da vida dele. Aleluia. Então vamos para o versículo 9. Direi a Deus, minha rocha. Então ele sabe que Deus é uma rocha. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu comparo como o homem que construiu, o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Então ele sabe que Deus é como uma rocha inabalável para ele. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que te esqueceste de mim? Deus não se esquece. Ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, o Senhor jamais vai te desamparar. O Senhor jamais vai te abandonar. Então quando ele diz, é porque ele está naquele momento, sabe? Uma hora é a tristeza tomando conta da fala dele, outra hora é a fé dele fazendo ele declarar aquilo que Deus pode fazer por ele. E nesse altos e baixos, ele chega a dizer: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Por que ando lamentando? E agora eu quero dizer para todos que me ouvem, aleluia, inclusive você, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, se você vive fazendo lamentações e lamúrias todo dia, eu te digo em nome de Jesus, pare com isso, deixa disso, porque não é isso que vai fazer você vencer o mal que te assola. Porque ando lamentando todo dia. Então tem crente que às vezes acha que está com a razão, ficar fazendo lamúria, porque é o meu marido, sabe, por isso que eu sou assim, é meu pai, é minha mãe, por isso que eu sou desse jeito, é minha avó, meu avô, é meu filho, minha filha, por isso que eu sou desse jeito, então não tem jeito mesmo. Tem jeito sim, pare de lamentar, confie no poder de Deus, na palavra de Deus, que você vai triunfar. Aleluia, em Cristo você é mais do que vencedor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ao invés de ficar lamentando, diga que Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora da angústia. Declare: 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Abra tua boca e diga com fé: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Troque a lamentação por palavra de vitória. Graças a Deus que me dará vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Troque a lamentação pelo hino de Paulo. Aleluia. Se Deus é por nós, se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia. Aleluia. É isso aí, igreja. A gente tem que aprender a abrir a boca e falar o que realmente é palavra de Deus, palavra de vitória para a nossa vida. E não ficar dando razão às nossas lamentações. Minha mãe, meu pai, sabe, ele fez isso quando era criança, por isso que eu estou assim, por isso que eu tenho esse trauma, por isso que eu tenho essa tristeza, por isso que eu tenho essa opressão. Para com isso, o sangue de Jesus te lava, te purifica de todo mal. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Então, está aqui ele lamentando, né? Eu lamento todo dia por causa do inimigo, e a tristeza parece uma ferida mortal nos meus ossos, porque meus adversários zombam de mim. Aleluia. Manda os adversários para as favas,
aleluia. Olha, se você não quer Deus, eu quero Deus. Se você não crê que Deus pode mudar o meu cativeiro, eu creio que Ele não só pode me livrar do meu cativeiro, como pode ainda me colocar lá dentro da casa dEle, cantando um hino para Ele, cheio de alegria no meu coração. É isso que eu creio. Diga isso para quem zomba de você. Mas diga também, vou orar por você, para você conhecer esse Deus assim como eu conheço. Para encerrar, ele diz no verso 11: por que está abatido a minha alma? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturba? Por que está perturbada a minha alma? Por quê? Ele está perguntando, por quê? Por quê? Realmente a alma dele estava em abatimento, em perturbação. Mas aí vai terminar o salmo dizendo a palavra de vitória: espera em Deus, minha alma. Descansa no Senhor, igreja. Espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aleluia! O mais ele fará. Receba essa palavra. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face. E o meu Deus é o que te salva, é o que te cura, é o que te liberta, é o que te redime, é o que te tira do cativeiro, da tristeza. É o teu Deus. Aleluia! Então espera nele. Espera nele. Aleluia, 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 aleluia. Ora, xandalamando, ramandui, xandalamando, nehasui, coma, nagashandaramaha. Adore a Ele. Seja qual for o teu sofrimento, aleluia, esse sofrimento está com dia, com hora contada. Aleluia, pois a palavra de Deus para você é: espera nele, espera em Deus, pois ainda você vai louvar o Senhor. E não é com essa tristeza não, é cheio de alegria. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? E Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, que todos digam amém.